Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, guiado pela influência e convicção do seu Santo e bom Espírito. Tema do nosso estudo. O estudo que eu vos trago é esse que está na tela. Ellen White e o terceiro Elias que haveria de vir. Por que eu estou trazendo esse tema para estudarmos? É justamente porque tem se levantado em nosso meio movimentos ou pessoas individuais pegando um testemunho isoladamente e dando um sentido, deturpando, distorcendo esse testemunho e aplicando sobre eles, dizendo que o terceiro Elias que haveria de vir são eles. Então é por isso que eu estou trazendo esse estudo para apresentar aos meus irmãos para que possa ser uma bênção protetiva sobre vós para não cair, nesses enganos, nesses movimentos enganosos. Tudo bem? É por esse motivo que estou vindo a vós em nome do Senhor Jesus. E peço que cada um de vós examine até o fim com muita atenção tudo aquilo que será apresentado. Comentário. O objetivo desse estudo é revelar o grande e perigoso erro que alguns adventistas do sétimo dia têm obrado, fazendo má interpretação de um texto. Vamos chegar lá. Usando esse texto de maneira isolada, dando-lhe um sentido errado e perigoso, que tem cativado e aprisionado muitos nesse movimento enganoso. Ao decorrer do nosso estudo, mostrarei qual é esse texto e o estudaremos juntos com o seu verdadeiro contexto e aplicação correta. O primeiro texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido das Escrituras, que está em Apocalipse 12:17 e capítulo 19:10. Porque assim, para entendermos quem é essa pessoa que Deus levantaria nos últimos dias, que viria no espírito e no poder de Elias, precisamos compreender, em quem repousou ou repousaria o espírito de profecia. Em quem repousaria o espírito de profecia? No início da obra, da aliança de Deus com a sua igreja. Quando nós entendermos isso, não cairemos em outras interpretações. Mas vamos ler Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu lancei-me, aí o profeta continua, em outra parte, E eu lancei-me aos seus pés para adorar, falando do anjo que veio sobre ele, com o espírito de profecia. Mas ele, o anjo, disse-me: olha, não façais tal coisa, não se dobre perante mim. Sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas o que é o espírito de profecia? É o Espírito de Cristo repousando sobre os seus profetas. Imagine, quem é o profeta que Deus repousou o seu Espírito nos últimos dias para guiar a sua igreja? Vamos chegar lá. Os próprios testemunhos nos darão essa resposta.
O testemunho no livro Vida e Ensinos nos diz: portanto, são os profetas que têm o testemunho de Jesus. E o anjo que apareceu a João é evidente o mensageiro especial que traz instruções para todos os profetas. Sem dúvida, é o anjo Gabriel, sim, que apareceu em Daniel 8,16, 9,21. O mesmo anjo disse a João: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Continuando, Mensagens Escolhidas é o livro, diz: na idade de 17 anos, quando todos os meus amigos me consideravam uma inválida para a vida em resultado de rude acidente que sofri na infância, um visitante celestial, que é o anjo Gabriel, no seu contexto, veio e me falou dizendo: tenho uma mensagem para dares, uma mensagem, um testemunho. Dares a quem? Ao povo de Deus. Ora, pensei, há certamente um grande engano em qualquer parte da minha mente. Ela achando, né? Não pode ser comigo isso. Novamente foram proferidas as palavras, né? Tenho uma mensagem para dares. Escreve para o povo aquilo que eu te der. Quem é essa aqui? A irmã Ellen White. Sim, a irmã Ellen White. E não qualquer iludido que tem se levantado aí dizendo que ele, né, é o profeta que está recebendo a luz do quarto anjo. Eu estou fazendo um estudo sobre essa questão da luz do quarto anjo, que é uma outra má interpretação que estão fazendo. Mas vamos continuar aqui. Conselho para a igreja, outro texto, em conexão com o que já temos lido. Ellen White respondeu a alguns dos irmãos: porque o mesmo anjo mensageiro da parte de Cristo, que fica ao meu lado, ou seja, que repousa sobre mim, que é enviado para estar ao meu lado, instrui sobre as visões da noite, também está comigo falando, me instruindo nas visões do dia. O ser celestial referido era outras vezes chamado por ela de meu anjo, meu guia, meu instrutor e etc. Continua, testemunho 1 diz: alguns recearam que eu estivesse morrendo, mas o Senhor ouviu as orações de seus servos e estabeleceu-me. A luz do céu, o espírito de profecia, repousou sobre mim e logo perdi a noção das coisas terrestres. Meu anjo assistente, que trouxe o espírito de profecia, apresentou diante de mim alguns dos erros dos presentes e também a verdade em contraste com seus erros. Que erros? Erros de interpretação das escrituras. Preste atenção. Esses detalhes que eu estou falando, vocês verão que farão importância mais adiante. Então, aqui no contexto, a luz repousou sobre ela para dar a interpretação correta e mostrar o erro de interpretação que alguns estavam fazendo. Foi para isso que ela foi levantada. Entendam isso e vocês entenderão o texto mal interpretado que alguns estão usando. Ok? Vocês saberão o porquê Deus levantaria essa pessoa no espírito e no poder de Elias. Elias veio para esse fim. João Batista veio para esse fim. Mostrar a interpretação dos fariseus e escribas e preparar o povo de Deus numa santificação. A irmã Ellen está dentro dessas características. Vamos ver isso de maneira clara.
Mais um texto, testemunho para ministros. Este é o perigo a que a igreja está agora exposta. O de que as invenções de homens finitos determinem a maneira precisa em que o Espírito Santo deve vir sobre seus profetas e servos. Embora não queiram reconhecê-lo, algum já o tem feito. Como? Negando a obra dos profetas, as interpretações dos seus profetas. E porque o Espírito deve vir não para louvar o homem ou edificar-lhes as errôneas teorias e interpretações das Escrituras, mas para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitos se afastarão dele, desse Espírito, através da mensagem do testemunho dos profetas. Quando este vier, como um reprovador por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é o dever do homem ouvir e obedecer-lhe a voz. Quem é que Deus escolheu nos últimos dias como seu profeta, dentro do movimento adventista? A irmã Ellen White. Goste você ou não, a irmã Ellen White. E no dia do juízo, todos ficarão de frente com essa verdade. Aqueles que aceitaram como um todo, aqueles que rejeitaram como um todo e aqueles que rejeitaram parcialmente, que é um vídeo que eu lancei agora no meu canal. A rejeição dos testemunhos. Vá lá e assista. Testemunho, um vídeo maravilhoso que você precisa assistir. Continuando aqui, comentário. Preste atenção nesse comentário. Depois dele, entraremos nos textos que precisamos atentar sobre a questão de Elias. Comentário. Antes eu vou aqui beber uma água para hidratar minha garganta. Comentário. Para qualquer adventista do sétimo dia, que seja coerente com a sua fé e que não faça parte da classe dos iludidos que tem se levantado, reconhece que a pessoa que Cristo escolheu como a sua profeta para a sua última igreja, cuja obra seria interpretar corretamente os pontos mal interpretados das Escrituras, fazendo assim uma obra de restauração das verdades e também trazendo uma mensagem de advertência, repreensão, santificação, esperança e conforto para o seu povo, é a irmã Ellen White. Um adventista coerente não cai dessa verdade. Não cai. Qualquer outro que se levante com pretensão de ocupar esse lugar não passa de um iludido, ainda que diga que crê nela. Ainda que diga que crê nela. Porque os que se levantam, a vara do pastor e outros irmãos que estão se levantando, dizendo que eles são essa pessoa que viria no poder, né? No espírito, no poder de Elias, ou que estariam recebendo o quarto anjo sobre eles, eles dizem crer no dom profético. Não acredite nessas pessoas. Não acredite. Qualquer outro que se levante com pretensão de ocupar esse lugar não passa de um iludido e um instrumento de Satanás. Agora vamos entender os testemunhos que falam da pessoa que havia de vir no espírito e poder de Elias. Vamos ler. Vamos ler e entender todo o contexto que fala sobre Elias, né? E como seriam essas pessoas, esses profetas. Os rabis continuaram suas interrogações com João Batista. Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Quem é o profeta aqui? Vamos ver. As palavras do profeta referia-se a Moisés. Os judeus inclinavam-se a crer que Moisés ressuscitaria e seria levado para o céu.
Por quê? Eles entendiam assim: interpretação má das Escrituras. João foi levantado no espírito e no poder de Elias para mostrar suas falsas interpretações e preparar um povo para a vinda de Cristo, na primeira vinda ali. Foi para isso que João Batista foi levantado, para mostrar a má interpretações deles. Porque foi pela má interpretações que ele não reconheceram a Cristo, acabaram negando e matando-o. Não sabiam que já fora ressuscitado Moisés, né? Quando Batista começara o ministério, muitos pensaram que talvez fosse o profeta Moisés ressuscitado. Por quê? Porque os líderes pregavam para essas pessoas. Então eles começaram a cogitar: será que ele não é o Moisés que os nossos líderes interpretam que viria antes do Messias? Quando Batista começara seu ministério, muitos pensaram que talvez fosse o profeta Moisés ressuscitado, pois parecia possuir inteiro conhecimento das profecias e da história de Israel. Acreditava-se também que, antes da vinda do Messias, Elias apareceria pessoalmente. Interpretação errônea das Escrituras. João Batista veio para corrigir. Essa esperança enfrentou João em sua negativa, ou seja, eles negavam João Batista. Por quê? Por suas falsas interpretações das Escrituras. Suas palavras tinham, porém, mais profundo sentido. Jesus disse posteriormente, em referindo-se a João: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, João Batista era o Elias que havia de vir antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. E o Elias que havia de vir nos últimos dias, nos nossos dias, é a irmã Ellen White. Vamos ver isso no contexto, que vamos entrar daqui a pouco. João veio no espírito e poder de Elias para fazer uma obra idêntica à daquele profeta. Houvessem-no recebido os judeus, e ela teria sido realizado em favor deles. Mas não lhes receberam a mensagem. Para eles, João não foi o Elias. E para alguns adventistas que diz crer em Ellen White, não crê que ela é o Elias que havia de vir, que seria levantado no espírito e no poder de Elias para dar uma interpretação correta às Escrituras. Pois esse é o contexto do texto que eles usam. Da interpretação correta às Escrituras. Vamos continuar. Não podiam realizar em seu benefício a missão que viera a cumprir. É o que acontece hoje. Carta 139 diz: aquilo que eu digo é relatado de um modo tão deturpado por alguns que se torna novo e estranho para mim. Olha o que ela diz, a irmã White. É mesclado com palavras proferidas por homens para apoiar suas próprias teorias, suas próprias interpretações. Mais um texto, testemunho para ministro. Meu dever é fazer positivas declarações de minha atitude, pois interpretais mal meu testemunho. Vós o torceis de seu verdadeiro sentido, e introduzis meu nome quando julgais que ele reforçará qualquer coisa que tenhas a dizer. É o que acontece hoje, nesse texto que vamos ler logo aqui abaixo. Eles pegam esse texto isolado, deturpam esse texto dizendo: aqui a irmã Ellen
o Senhor, através da irmã Ellen, está dizendo que depois dela viria um homem masculino, no espírito e no poder de Elias. Iludidos, todos iludidos. Vamos ler aqui agora a mensagem. É aqui, é esse texto aqui. Ó. Vamos ler todo o contexto anterior do texto que eles usam e posterior. E vamos entender o erro que eles fazem. Devemos chegar a uma situação em que toda divergência se dissolva. Primeiro parágrafo, preste atenção. Nesse primeiro parágrafo, a irmã, ela estava falando o quê? No tempo dela estava acontecendo o quê? Dissensões, divergência entre os adventistas. Por quê? Má interpretações das escrituras. Preste atenção. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender o texto que eles usam de maneira incorreta. Aqui ela está falando que naquele momento ali, naquele tempo, estava ocorrendo divergência. E ela desejaria que tudo isso acabasse. Por quê? Porque eles precisariam ver nela que Deus estava a usando para dar a interpretação correta. Continua. Se penso que tenho luz, ela entra agora no parágrafo seguinte. Se penso que tenho luz, ou seja, que Deus tem me dado luz, cumprirei meu dever de apresentá-la. Suponhamos que eu consultasse outros acerca da mensagem que o Senhor deseja que dê ao seu povo. A porta poderia fechar-se, de modo que a luz não alcançaria aqueles a quem Deus a enviou. Então, ele está falando o quê? Que Deus a levantou e que as pessoas precisariam buscar, orar a Deus para ver nela a profeta, que Deus, ela não está falando isso para se exaltar, mas para chamar a atenção dessas pessoas, para que essas interpretações, cessassem, que aquilo que ela estava trazendo, que a luz que Deus estava repousando sobre ela, como vimos no texto anterior, que o Espírito repousou sobre ela, e mostrou os erros dos presentes e a verdade em contraste com o erro, como está aqui, ó. A luz do céu repousou sobre mim, logo perdi a noção das coisas terrestres. Meu anjo assistente apresentou diante de mim, na mente dela, alguns dos erros dos presentes e também a verdade em contraste com seus erros de interpretação. Então, o contexto aqui é justamente isso que ela está falando. Devemos chegar a uma situação em que toda divergência se dissolva de interpretação. Se penso que tenho luz, cumprirei meu dever apresentando a vós. Aí ela continua. Quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, visto de quem e ouvido de quem? De João Batista. Eles creram na mensagem de João Batista. Estão entendendo? Então, é a mesma coisa. E essas pessoas aqui que estavam em divergência, indo contra a luz que Deus estava dando através dela, de interpretação das Escrituras, que deveriam cessar. Que as pessoas que ouviram João Batista, que veio no Espírito, no poder de Elias, elas entenderam quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Agora, o que aconteceu com alguns? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler novamente. Quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, toda a multidão dos discípulos que ouviram João Batista regozijaram. Começou a dar louvores a Deus e em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto,
dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 37 ao 40. Os judeus tentaram impedir a proclamação da mensagem que fora predita na palavra de Deus, mas tinha de cumprir-se a profecia. O Senhor diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Estão entendendo? Então, da mesma forma que Deus levantou João Batista no espírito e no poder de Elias, para compreender as escrituras e os erros dos fariseus e escribas, né? Da mesma forma, ele levantaria uma pessoa nos últimos dias, antes da sua vinda, para guiar o seu povo, né? O povo, a sua igreja, nos últimos dias. E essa pessoa é a irmã Ellen White. E esse aqui é o texto que eles usam. Eles usam apenas isso aqui, isoladamente, ó. Eles usam até aqui, ó. Eles pegam esse trecho isolado, usados por Satanás, sim, por Satanás. Falam com temor, amor, e desejo que eles se arrependam e se convertam, e parem de enganar a outros. Eles pegam essa parte do texto isoladamente e distorcem, aplicando a eles, dizendo que eles são essa pessoa. Por exemplo, o movimento Vara do Pastor, que é o mais conhecido, e outros também, eu já vi irmãos chegarem para mim, alguns até sinceros, e eu falei que eu não cria como eles creem, né? Falando que eles, né, são. Porque existem dois erros. Existe aqueles que diz que a pessoa que viria no espírito e no poder de Elias, né, são eles. E eles fazem uma conexão com o quarto anjo. A luz do quarto anjo, né, é essa luz que viria sobre esse Elias. Então, essa é uma mistura. Eu tenho um estudo que eu estou terminando sobre essa deturpação também dessa luz do quarto anjo. Logo mais, pela misericórdia e graça de Deus, eu estarei lançando esse vídeo. Mas vamos atentar aqui. Então, essa parte é a parte que eles pegam aqui, ó. Só que eles não lêem a parte anterior, como eu estou apresentando, e a parte posterior, que vamos ler logo mais. Mas vamos ler a parte que eles usam. Alguém há de vir no espírito e poder de Elias, e quando aparecer, os homens dirão: o Senhor é fervoroso demais, não interpreta da maneira devida as Escrituras. Deixe-me dizer-lhe como ensinar sua mensagem. Então, eles pegam essa parte e está vendo aqui, ó? Aqui não pode ser a irmã Ellen White, porque aqui está falando que há de vir, então é depois dela. E também aqui está falando o Senhor. É masculina, essa pessoa é masculina e não feminina, né? Então, é aqui que está o erro deles. Por pegar essa parte isolada e não ler o contexto, né, e as características da obra da irmã Ellen White, é que eles fazem essa má interpretação. Então, aqui, nós vemos claramente dentro do contexto, que vamos ler agora a seguir, ó. Aí ela continua. Então, o que acontece? Quem está falando aqui não é a irmã Ellen White. Ela está sendo inspirada e ela está usando os textos da Bíblia, que diz
que o terceiro Elias haveria de vir. Alguns querem que ela falasse assim: a senhora é fervorosa demais. Isso é uma ilusão. Ela não falaria. Primeiro que ela poderia nem saber, né, que era ela, essa pessoa. Mas o próprio Cristo sabia. Ele estava falando entre linhas, dentro do contexto, que essa pessoa era sua serva. Mesmo que ela poderia não saber. E se ela soubesse, ela não ia se exaltar. Eu sou essa pessoa. Isso não existe. Mas vamos continuar aqui. Ó. Há muitos que não sabem distinguir entre a obra de Deus e a do homem. Ou seja, alguns não soube distinguir a obra que Deus colocou sobre ela. Foi o que aconteceu dentro do contexto da divergência que sempre ocorreu e ocorre hoje em nossos dias. Há muitos que não... Olha, dentro do próprio contexto. Então, se eles usassem o contexto, não faria essa abominável interpretação que eles estão fazendo. Olha, depois do texto ela continua. Há muitos que não sabem distinguir entre a obra de Deus e a do homem. Olha o que ela continua dizendo. Direi a verdade. Agora ela fala, direi a verdade para essas pessoas que estão negando a minha mensagem. É claro, é muito clara a coisa. Tal qual Deus me deu. E digo agora, se continuardes a criticar a minha obra e a minha mensagem, a ter um espírito de divergência, estão entendendo? Divergência aqui, ó, a mesma coisa, o mesmo contexto que ela inicia. Um espírito de divergência, jamais conhecereis a verdade. Jesus diz, como os fariseus não conheceram, quando ele entrou triunfantemente em Jerusalém. Então você veja que é um contexto muito claro de quem é esse Elias que havia de vir, né? Jesus disse aos seus discípulos, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não estavam em condições de apreciar as coisas sagradas e eternas, mas Jesus prometeu enviar o Confortador, que lhes ensinaria todas as coisas e lhes traria à lembrança tudo o que lhes dissera. Irmãos, não devemos pôr no homem nossa dependência. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Deveis apoiar em Jesus vossa alma desajudada. Não nos convém beber da fonte do vale quando há uma fonte na montanha. Deixemos as correntes inferiores, subamos aos mananciais mais altos. Se há um ponto da verdade que não compreendeis, sobre o qual não concordais, examinai, comparai passagem com passagem, aprofundai o poço da verdade até ao fundo da mina da palavra de Deus. Tendes de colocar-vos as vossas opiniões sobre o altar de Deus, abandonar vossas ideias preconcebidas e deixar que o Espírito do céu vos guie em toda a verdade. Continua ela. Meu irmão disse-me certa vez que não queria ouvir coisa alguma da doutrina que mantemos, por temer que se convencesse. Não ia às reuniões, nem ouvia os sermões. Depois, porém, declarou que se sentia tão culpado como se os tivesse ouvido. Deus lhe dera a ocasião de conhecer a verdade e o teria como responsável por essa oportunidade. Há entre nós muitos que têm preconceito contra doutrinas que estão sendo estudadas agora. Não vêm para ouvir, não analisam calmamente, mas apresentam suas objeções no escuro. Estão perfeitamente satisfeitos com a sua atitude. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unge os teus olhos com o colírio. E aí continua, né? Continuando aqui. Esta passagem se aplica aos que vivem sob o sonido da mensagem que Deus deu através da irmã Ellen White, mas não vêm para ouvi-la. Como não sabeis que o Senhor está dando novas evidências da sua verdade, colocando-a em nova moldura, para que seja preparado o caminho do Senhor. Está entendendo? A mesma obra de João Batista. Para que seja preparado o caminho do Senhor. Essa obra estava sobre ela. Não existe o Elias que havia de vir depois dela, que estão surgindo aí. Que planos tendes delineado para que nova luz possa ser disseminada através da fileira do povo de Deus? Que prova tendes de que Deus não enviou luz aos seus filhos? Toda presunção, egoísmo e orgulho de opinião tem de ser posta de lado. Temos de ir aos pés de Jesus e aprender daquele que é manso de coração. Jesus não ensinava aos seus discípulos como os rabis ensinavam os seus. Muitos judeus se chegavam para ouvir a Cristo, quando revelava os mistérios da salvação, mas não iam para aprender, iam para criticar, para apanhá-lo em alguma incoerência, a fim de que tivesse alguma coisa com a qual levar preconceito ao povo. Contentavam-se com o seu conhecimento, mas os filhos de Deus têm de conhecer a voz do verdadeiro pastor. Não é este tempo em que seria muito apropriado jejuar e orar perante Deus? Estamos em perigo de haver discórdia, em perigo de tomar atitudes no ponto controvertido, e não deveríamos buscar o Senhor em sinceridade, com humilhação de alma, a fim de que saibamos o que é a verdade? Então, esse é o contexto do texto. Esse é o contexto do texto. E mostra claramente o próprio Deus, pelo seu Espírito, inspirou a ela a escrever esses testemunhos para mostrar, entre linhas, que ela é essa pessoa, que ele levantaria no poder, no espírito e no poder de Elias, para dar a interpretação correta das Escrituras, como vamos ver em alguns textos a seguir. Vamos continuar lendo. Muitos são tentados em relação à nossa obra e questionam. Alguns, ao serem tentados, atribuem as dificuldades e perplexidades do povo de Deus aos testemunhos de reprovação que nós lhe temos dado. Imagine que o problema é com aqueles que trazem a mensagem. Imaginam que o problema é com aqueles que trazem a mensagem de Deus, de advertência, que indica os pecados do povo e corrige seus erros. Que erros? De interpretação. Muitos são enganados pelos adversários dos homens. Imaginam que os trabalhos do irmão e da irmã White seriam aceitáveis se não estivessem continuamente condenando o erro e reprovando o pecado. Alguns não recebem o testemunho do qual Deus nos encarregou, lisonjeando-se de que podemos estar enganados e que eles têm razão. É o que diz aqui, no contexto. O Senhor é fervoroso demais, não interpreta da maneira devida as Escrituras. Deixemos dizer-lhe como ensina a mensagem, ou seja, deixe que nós dizemos como interpreta as Escrituras. Esse é o contexto. Não adianta querer, né, se achar o Elias depois da irmã Ellen White. Meu irmão, tendes-vos enganado e enganado a outros. Não examinastes as Escrituras devidamente. Aqui ela é corrigindo, ela está falando, ó, você não interpreta as Escrituras devidamente. Precisais pesquisá-las para conhecer o pensamento de Deus, não para provar a vossa teoria. Ledes a palavra de Deus à luz de vossos próprios pontos de vista. Construís uma falsa estrutura,
falsa interpretação. Depois a entrincheirais com textos que pretendeis atestarem se ela verdadeira. Passais, porém, por alto aquelas passagens que provam que é falsa. Dizeis: a Bíblia é o fundamento da minha fé. E é ela, porém, mesmo? Respondo: a Bíblia não vos apoia a atitude. Dizeis ainda, mostra-me. Dizeis ainda, né, para a irmã Ellen White, mostra-me pela Bíblia que estou em erro e desistirei de minhas ideias. Mas como? A irmã Ellen fala agora. Mas como podereis ser convencidos pela Bíblia enquanto lhe torceis e aplicais mal as declarações? Assim fazendo, afastais a única fonte pela qual Deus poderia alcançar-vos e convencer-vos. Continuando. Tendes tirado também de sua conexão porções dos testemunhos que o Senhor tem dado para benefício do seu povo, e as aplicastes mal para sustentar vossas teorias errôneas, que é o caso do texto que muitos estão usando. O texto que lemos, do Elias, que haveria de vir, tomando emprestada ou roubando a luz do céu para ensinar aquilo com que os testemunhos não se harmonizam e que sempre tem condenado. Continuando. Assim passávamos muitas horas. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene verificação das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim, sobre a profeta que ele escolheu. E porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus. E havia então perfeita harmonia entre o povo de Deus. Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Procurávamos fazer com que as nossas divergências de opiniões fossem tão pequenas quanto possível, não insistindo nós sobre pontos que eram de menor importância, a respeito dos quais haviam opiniões divergentes. Repetidas vezes, voltando aqui, vejam que o Espírito de Deus repousava sobre ela, mostrando, a correta interpretações em pontos difíceis, que outros irmãos não compreendiam, quando eles sentavam para estudar. E Deus deu através dela. Deu através dela como deu através de João Batista, para repreender o erro dos escribas e fariseus, que interpretavam mal as Escrituras e não sabia o dia da sua visitação. Mais um texto. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivesse preparado para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam ao ponto de dizerem: nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, vinha sobre mim, e eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. É claro, o Elias que havia de vir é a irmã
Ellen White. Continuando, Review and Herald diz: eu não vim para clamar paz, eu não vim para clamar paz. Podeis ouvir esta voz por toda parte, aonde vades. João Batista veio para clamar paz? Não. Veio para dar uma mensagem de advertência, que os últimos terão que dar, no mesmo espírito e poder de Elias. Todos aqueles que seguirem, que aceitarem que a irmã Ellen White é essa pessoa que Deus levantou no espírito e no poder de Elias, e aceitar a mensagem, e viver essa mensagem, e pregar essa mensagem, são Elias. São Elias dos últimos dias. Não Elias, né, de maneira preeminente que viria após ela, como alguns iludidos estão imaginando. Eu não vim para clamar paz. Podeis ouvir esta voz por toda parte, aonde vedes. Paz, paz, segurança. Eu não vim para proclamar paz. A mensagem dada pela irmã Ellen White não é mensagem de paz para embalar os pecadores de Sião. Aos que se alegram em fazer-vos adormecer em vossa segurança carnal. Mas eu não tenho trabalho diferente. Minha mensagem é de alarmar-vos, de reclamar que reformeis vossa vida, da mesma maneira de João Batista, e cesseis vossa rebelião contra o Deus do universo. Tomai a palavra de Deus e vede se estáis em harmonia com ela. É o vosso caráter tal que suportareis o exame do investigador celestial? É vosso caráter tal que suportareis o exame do investigador celestial? Lembrai-vos, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade toda do meu Pai que está no céu. Testemunho 4, para finalizar. Em sua providência, tem o Senhor achado por bem ensinar e advertir seu povo de várias maneiras, por ordem diretas, pelos sagrados escritos e pelo Espírito de profecia. Tem-lhes ele dado a conhecer sua vontade. Minha obra tem sido falar claramente das faltas e erros de interpretações do povo de Deus. Amém. Aqui está o meu contato para possíveis dúvidas e perguntas e questionamentos, ok? Qualquer coisa, estarei sempre à disposição em nome de Jesus. Um abraço e Deus abençoe a todos.